Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia. A gente vai fazendo ao vivo aqui e às vezes esquece de apertar o botão, né? Novamente um bom dia a todos que nos assistem nessa manhã, estão conosco nesta transmissão, é uma alegria estarmos juntos. Estamos novamente no programa Encontros de Fé de Gravataí e estamos aí com 8 horas e 3 minutos nessa manhã, dia 14 de outubro, chegando já perto, já estamos no meio do mês. E logo em seguida aí já estamos falando em Natal, Ano Novo. O tempo passa rápido, a gente se envolve com muita coisa, né? Mas é uma bênção estarmos juntos nessa manhã, onde vamos poder compartilhar uma palavra, podermos meditar naquilo que Deus tem nos dado nesses dias. Queria convidar você a compartilhar, né, aí no Facebook, chamar o teu irmão, teu amigo, dar um like aí, dar um like não, né? Compartilhar e pedir fazer a tua oração, pedido de oração, você dizer pra gente que está aí junto conosco, você pode comentar ali no Facebook e vamos andando, estamos trabalhando. Ontem tivemos algumas reuniões na cidade, em cada bairro, Morada do Vale, Parque Florido, ali no Central Park ou Parque Barra Centro. Olha, os irmãos estão assim, estão com 3 nomes aí, né? A gente tem falado, mas é bênção. Estamos juntos, tivemos uma reunião muito abençoada lá ontem à noite. E hoje à noite, aqui na nossa sede, na 64, também teremos uma reunião abençoada, né? O nosso culto, nós estaremos falando mais adiante um pouquinho. E a gente vem trabalhando, vem ministrando uma palavra. Nessa manhã queremos dar continuidade naquilo que Deus tem falado, né, através do programa. O pastor Márcio tem estado aqui desde já de segunda nesta semana, junto com o Ronaldo, que esteve na segunda. Eu estive ontem e hoje estou aqui para dar continuidade naquilo que é a palavra de Deus. O tema tem sido a palavra, aquilo que é a palavra de Deus, e nós queremos continuar falando sobre isso. Então, fique ligado conosco, né? Fica aí, a gente quer dar essa continuidade. Nós continuamos trabalhando algumas coisas, algumas áreas da igreja, naquilo que temos servido, e você pode fazer isso também. Você pode continuar contribuindo, né? Você pode continuar servindo nessa área da contribuição também. Nós temos colocado a questão das contas também durante o programa. Você pode olhar, anotar os telefones para questão de agendamento também para os cultos aqui na 64, né? E as demais congregações também. Nós vamos ir falando, nós vamos ir compartilhando aquilo que Deus tem dado através da palavra e vamos também falando sobre estas coisas. Nós estamos hoje com 24 graus de temperatura e o dia assim, iniciou meio, né, nublado, fechadinho. Ontem eu estive aqui pela manhã, estava um sol radiante. Já hoje está um tempo fechado, meio assim, né, como se diz, fusque-fusque. E a gente fica assim olhando, puxa, né? Ontem um dia tão bonito de sol e inicia nessa manhã com o tempo fechado. Mas diz a palavra que o Senhor é Ele que controla os tempos e as estações. Ele é o que governa todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Então, temos um bom dia, um dia abençoado para ti, tua casa, tua família. Nós queremos que você receba ainda mais de Deus nesse dia, de tudo aquilo que Deus tem feito na tua casa e na tua família. Nós já estamos aí com algumas pessoas ligadas conosco, né? Estamos aí esperando os irmãos entrarem mais para a gente poder entrar na palavra também. Temos um número de irmãos com a gente nessa manhã, estão assistindo, né? E você vai entrando aí, vai ouvindo a palavra, vai também dando aquilo que é o que Deus tem te dado também através ali da questão dos comentários, né? Temos visto muitas pessoas colocarem ali, né, algumas palavras também abençoadas. Então, vai fazendo isso, dando bom dia, pedindo a tua oração. Nós viemos nesta jornada, nesses dias, falando sobre a palavra. Ontem, inclusive, ministrei ali no parque também nessa continuidade, naquilo que
foi o texto que lemos ontem sobre a pesca maravilhosa, e falamos um pouquinho sobre aquilo que Jesus disse aos discípulos e aquilo que eles acolheram no seu coração, né, em relação a lançar as redes de novo. Então, nós vamos seguir na linha, naquilo que é a palavra de Deus. 8 horas e 7 minutos, 25 graus, está subindo um pouquinho a temperatura, cada tempo que vai passando a temperatura vai subindo um pouquinho, é sinal que logo eu acredito que o sol deva estar aparecendo e a gente vai ter também, eu acredito, um dia de sol. Então, nós vamos dar continuidade naquilo que Deus tem falado. Vamos falar nessa manhã sobre essa questão da palavra. Eu quero ler um versículo bíblico com você e vamos aí meditar um pouquinho nela. Nós vamos continuar ali em João capítulo 5, verso 24. O Senhor Jesus diz que, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A palavra de Deus é algo maravilhoso para nós, ela vai sempre nos tirar da condição de pecadores e nos colocar na condição de pessoas que podem ser salvas. Quando Jesus ele vem e dá a sua palavra, ele começa a falar da sua palavra de uma forma diferente daquelas que todos os seus ouvintes, o povo de Israel, estava acostumado a ouvir. Inclusive, eles, em determinado momento, eles dizem que a palavra que ele falava era uma palavra de autoridade. Não era como os escribas, nem tampouco como os fariseus, os saduceus, aqueles que eram os escribas, os detentores da palavra, daquela lei, daquilo que Deus havia dado no Antigo Testamento. Então, Jesus ele vem, ele começa a falar da sua palavra, da própria palavra, pois ele é o verbo encarnado, ele é aquele que veio e se fez carne, ele é a própria palavra de Deus, e ele vem e começa a pregar então, e começa a declarar a boa notícia, a boa palavra, a boa semente, e surpreende o povo, surpreende as pessoas, porque eles estavam acostumados a ouvir a palavra de uma forma, e Jesus começa a pregar então com uma autoridade e uma palavra onde tirava as pessoas da condição que elas estavam e ministrava perdão, libertação, salvação. A palavra de Deus ela veio para isso, ela veio para nos tirar dessa condição de pecadores. Continuamos pecadores, mas a palavra perdoa os nossos pecados, O próprio Cristo perdoa os nossos pecados. E aqui em João, então, ele dá esta palavra às pessoas, Ele se declara o Filho de Deus, igual a Deus, e diz que aquele que crê na palavra dele, ou que ouve a palavra dele e crê naquele que o enviou, nós passamos da morte para a vida. A palavra de Deus ela tem essa condição, ela dá essa, podemos dizer assim, este poder, nos dá o poder de sermos tirados da morte e nos colocar na vida. Poder de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, por meio da sua palavra. Jesus sempre firmou através da sua palavra e da palavra de Deus os seus ensinos e a sua instrução. É uma bênção podermos ter a palavra de Deus como base da nossa vida, e isso vai fazer toda a diferença. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa manhã, aquilo que você estabelecer como base da tua casa, da tua vida, da tua família, sendo a palavra de Deus, nunca vai dar errado. Ela sempre vai nos abençoar. Palavra de Deus é algo que firma a nossa casa, a nossa família. Ontem eu estava falando um pouco lá no Parque dos Anjos sobre isso, dizendo que aquilo que Jesus disse aos discípulos quando ele estava ali no Mar da Galileia e disse para eles lançarem as redes, transformou a vida deles, não só pelo milagre, quando eles ouviram Jesus dizer, Pedro disse, olha, porque tu mandas, ou porque sob a tua palavra eu vou lançar as redes de novo, eles acolheram com mansidão a palavra de Jesus, aquilo que Jesus havia dito, e o milagre aconteceu.
Mas não só o milagre veio sobre a vida deles, mas também mudou toda a vida deles. A palavra transformou a vida deles ao ponto de Pedro reconhecer que era pecador e logo em seguida deixarem os barcos para trás e também o milagre, porque eles deixaram os peixes todos lá na praia junto com as pessoas que estavam com eles e logo em seguida foram seguindo Jesus, né? Então a palavra ela tem uma capacidade de transformar, de mudar, e isso é bênção de Deus. Eu quero ler aqui aqueles que estão conosco nessa manhã. Já tem um bom grupo de irmãos e irmãs que estão conosco, né? Está aqui com a gente a Joyce, está assistindo, eu acho que é mãe do nosso irmão Joãozinho, né? Está conosco. Também a Ereni, né? Diz aqui bom dia, Deus abençoe na 64, né? Também temos aqui a Marileia Cristina, bom dia, pastor Paulo, Rogério, Deus abençoe, Senhor. Olha só, um casal abençoado aqui, a Marileia e seu esposo. Olha, o Serginho, Deus abençoe vocês, estou com saudade de vocês, viu? Um abraço aí, um beijo no coração de vocês, um casal muito legal, um carinho, sua família, as filhas também, um abraço aí para toda a família, né? O Joãozinho está aqui assistindo também, a Vera Regina Ramos está conosco, bom dia, pastor. O pastor Márcio não está hoje aqui, né? O pastor Paulo. Deus abençoe a vida de vocês, mas... né? Tá dando um bom dia para o pastor Márcio também, onde ele está. Se ele estiver assistindo, um bom dia para ele também, né? Tá assistindo, né? Bênção de Deus. Nós estamos também com a Cândice, está assistindo, a Cláudia Antunes está assistindo, diz aqui, bom dia, pastor, paz, a graça do Senhor, né? A Salete Cardoso do Nascimento também, paz do Senhor a todos, né? A Marileia Cristina diz aqui também de novo, refleti muito na palavra do pastor Adroaldo, ontem, namorada do Vale. Olha só, né? Pastor Adroaldo também, um bom dia, Deus abençoe a vida dele, ministrando ontem namorada do Vale, foi uma bênção, né? A Wanda Maria Paz, pastor, bom dia, diz aqui também a Liliana, né? Fonseca, bom dia, pastor Paulo, Rogério, irmãos, culto muito abençoado ontem no parque, glória a Deus. Eles estavam presentes lá, né? O nosso irmão Carlos Fonseca, sua família, né? Que sua esposa Liliana, estavam presentes lá, assistindo o culto conosco, e foi uma bênção mesmo. A gente tinha um salão quase lotado ali, e uma presença de Deus, uma palavra abençoada, né? Como falei. Também a Wanda diz amém, a Cláudia Antunes aqui, dizendo bênção de palavra, pastor. A Cláudia Antunes de novo aqui, sempre buscando mais do Senhor. A Márcia Regina, paz, pastor Paulo, sou da 64. Então, o pessoal está compartilhando aqui, tá junto conosco, né? Estão junto conosco nessa manhã, ouvindo a palavra, recebendo mais de Deus. Então, nós viemos assim, falando sobre isso, sobre a palavra. Acredito que o pastor Márcio vai dar essa continuidade, né? E a gente precisa entender que a palavra nos foi dada não somente para sermos ouvintes, mas também praticantes. E todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, né, através da Bíblia, da palavra, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando ela é ministrada nos cultos, nas reuniões, nós precisamos acolhê-la com mansidão no coração e deixá-la frutificar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E como eu disse, isso vai fazer a diferença. A palavra, ela muda o rumo da vida das pessoas. A palavra de Deus, ela tem esse poder, ela tem essa capacidade de transformar o homem interior, o coração do homem. Tem a capacidade de escrever uma nova história, né? E ela mesmo diz que nós podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida, uma vez que cremos naquilo que Jesus estava dizendo ou o que ele diz. Como aqui nessa palavra ele diz que quando nós ouvimos a palavra dele, e o ouvir é necessário que a gente pare. Eu ontem inclusive falei sobre isso. É muito mais fácil a gente falar do que ouvir. É muito mais fácil. Inclusive usei uma certa metáfora, né, para explicar isso, e é verdade. Principalmente quem gosta de falar muito, e às vezes pastores, líderes, eles gostam de falar muito porque a gente prega a palavra, né? E a gente
Deus usa isso, essa capacidade de nós falarmos, né? Então a gente fala muito, mas nós também temos que aprender a ouvir, né? Inclusive fiz uma metáfora. Às vezes algumas pessoas elas atravessam um oceano inteiro para pregar uma mensagem, um pastor, um líder, ou alguém para dizer algo para outro é capaz de atravessar um oceano inteiro, e o oceano é grande. É grande. Atravessar, eu já fiz isso, atravessei já 3 vezes o oceano de avião, são praticamente 11 horas, né, de viagem, e olha, é tempo viajando de avião. E então, algumas pessoas às vezes atravessam, homens viajam atravessando um oceano para pregar mensagem, mas às vezes têm a incapacidade de atravessar um rio, um lago, pequeno rio, um pequeno lago, para ouvir uma mensagem. Atravessam o oceano para pregar, mas às vezes não conseguem parar para ouvir de outro uma palavra de Deus. Às vezes, né, tem muita dificuldade disso. É uma metáfora, mas é uma realidade. E nós, diz a própria palavra, que melhor é a gente ouvir do que falar. A gente deveria ouvir muito mais aquilo que Deus tem para nós, né? Não que não devemos falar com Deus, devemos orar, clamar, pedir a Deus, mas também devemos parar para ouvir. Devemos meditar na sua palavra, devemos colocar a sua palavra no coração, porque a palavra vai nos livrar de muitas coisas. Muitas coisas. Diz o próprio salmista que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem um poder de ser escudo para nós. Ela tem uma capacidade de nos proteger, de nos guardar, de nos livrar daquilo que são os laços, né, das trevas, do diabo, daquilo que são os enlaces, né, da vida, que fazem com que a gente possa tropeçar, cair. Então a palavra, quanto mais nós meditarmos nela, quanto mais nós a ouvirmos, quanto mais nós nos apegarmos a ela, mais nós teremos condições de viver uma vida que Deus quer que vivamos. A palavra, o próprio Cristo aqui está dizendo, nós precisamos ouvir, aquele que ouve a minha palavra. Lá em Mateus também, capítulo 7, ele vai fazer ali uma comparação em relação àqueles que ouvem a sua palavra e praticam. Ontem nós falamos sobre isso aqui, né? Aquele que ouve e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Ou seja, vai firmar a sua vida, vai firmar, né? Então é necessário que a gente possa ouvir e praticar também. Não só ouvir, mas a prática vai fazer toda a diferença na vida de algumas pessoas. Nós queremos ir a um pequeno intervalo comercial e logo em seguida voltaremos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana. Plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955. Parada 79, em Gravataí. Paiva Balas de Goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp
51-986-130103 e 51-993-07-5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Muito bem, estamos de volta, né? São agora 8 horas e 24 minutos. Estamos aí com 25 graus de temperatura, os pouquinhos vai subindo. E nós queremos falar um pouquinho também, antes de voltarmos à palavra, né? Aquilo que temos meditado nessa manhã. Lembrar você que hoje à noite nós temos um culto aqui na 64. Nossas reuniões aqui na nossa sede na 64 são quarta-feira à noite, 20 horas, e domingo à noite, às 19 horas. Nós temos 2 cultos que são transmitidos, né, esse da quarta e do sábado, e temos também quinta-feira à tarde, aqui na 64, uma reunião de socorro e milagres. Tem uma equipe trabalhando, servindo ao Senhor, ministrando também uma palavra para aqueles que não podem vir à noite, né, e você pode participar. Quinta-feira à tarde. Sexta-feira à noite tem a reunião dos jovens, tem uma equipe abençoada aqui, né, trabalhando, uma equipe de louvor. Tem o nosso irmão André, a sua esposa Vanise trabalhando também, tem o Fabiano, a Lu, tem uma equipe trabalhando, servindo a Deus, os jovens, e você pode participar. Todas as sextas-feiras, 20 horas, precisa agendamento, não precisa agendamento também, é necessário você te inscrever. Nós também temos o nosso programa, esse que você está assistindo hoje, ele ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 da manhã. Você pode divulgar esse programa, né, com outras pessoas. E também no sábado, aí no sábado, temos um programa Jovem Young. Você pode olhar aqui abaixo da tela, né, na transmissão. Esse programa é um programa totalmente jovem, né? E eu ontem brinquei lá no Parque dos Anjos, eu disse para os irmãos que abaixo de 100 anos qualquer um pode assistir, né? Você pode entrar ali e compartilhar, porque abaixo de 100 anos todos nós somos bem jovens, né? E eu estou aqui brincando porque não temos ninguém com mais de 100 no nosso meio, então você pode participar, entra ali. Os jovens têm feito um trabalho muito legal à tarde, das 13 até perto das 14. Tem sido uma equipe bem legal, né? O Matheus, a Bruno, o João, temos o Leonardo, o Léo também, Leonardo, que está servindo, né? Então, você pode entrar ali no sábado e participar do programa também. É um programa abençoado. Então, nossas reuniões são essas aí aqui na nossa sede, na 64.
você pode participar. Quarta-feira à noite e domingo à noite é feita a transmissão pelo Facebook e pelo YouTube. Você pode participar desse momento especial de transmissão, também compartilhando, e lá no YouTube você te inscrever no canal e dar um like lá, e você vai receber as notificações de quando os cultos estiverem entrando ao vivo ali. Você no teu celular, no teu computador, onde você estiver, você vai poder participar, ouvir o culto, né? E também compartilhar com outras pessoas. Vai ser bênção de Deus. Tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? É praticamente isso. É necessário você se inscrever para os cultos, tá? Continua as inscrições, você tem na nossa tela aí o número do celular para você fazer a tua inscrição. Hoje à noite, então, não perca. Nós queremos incentivar você que está passando por um desafio, você que está passando por uma luta, você que precisa de um milagre, a vir hoje à noite. Eu quero incentivar você a enfrentar aquilo que possa querer deter você nesse dia, para você não vir à noite. Acontece muito. Ontem eu conversava com uma pessoa lá no Congregar, uma família que está chegando no Congregar agora. Estamos ajudando eles têm recebido de Deus. E a pessoa, essa irmã, disse para mim: pastor, o dia parece que assim, ele é de muitos encontros, porque aparece uma coisa, aparece outra, e eu me atraso, mas mesmo assim eu consigo chegar no culto. Pode ver, hoje eu cheguei atrasado, eu e minha família, mas nós nós colocamos como objetivo vir ao culto. Ainda que coisas apareçam, ainda que algumas coisas aconteçam, nós não deixamos de vir no culto. Eu disse para ela: que bênção, veja que você está sendo muito abençoada, a tua casa, a tua família. Então, mesmo que hoje, durante o dia, você tenha muitas barreiras, dificuldades para vir à noite aqui na 64, venha, não deixe de participar, você vai ser tremendamente abençoado, você vai ser tocado pela presença de Deus, pela vida de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, venha estar conosco. Vamos ter aí uma palavra, como estamos falando, uma palavra que transforma, muda, restaura, cura, abençoa a tua casa e a tua família. Então, vamos dar continuidade. São 8 horas e 29 minutos nesse dia de outubro aí, abençoado. Então, eu vinha falando que Jesus, ele ministrava de uma forma diferente. A sua palavra era uma palavra com autoridade. Quando Jesus ministrava, os demônios se sujeitavam. Quando ele ele ia de auxílio, a ajuda das pessoas, ele ia de encontro, ou as pessoas iam ao encontro dele. Se a pessoa estava endemoniada, se havia trevas na vida da pessoa, os demônios saíam, se sujeitavam àquilo que era a sua palavra e àquilo que era a sua presença, e é a sua presença. E ele continua sendo o mesmo ontem, hoje será para sempre. Num determinado momento, Jesus estava também ministrando, falando sobre aquilo que era termos comunhão com ele. Ele mesmo diz aqui em João capítulo 6 que as palavras que ele dizia era espírito e vida, são espírito e vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. A palavra de Deus, ela vem do próprio Deus, sendo espírito e vida. Por isso que ela é poderosa. Ela é poderosa para mudar, transformar, nos abençoar no nosso dia a dia. Eu quero lembrar você, e temos um Deus que ele não impõe. Algumas pessoas têm muita dificuldade de acolher a palavra de Deus, de seguir a palavra de Deus, ou botar em prática a palavra de Deus, porque às vezes tem algumas barreiras. Nós temos muita dificuldade de deixar de fazer a nossa vontade. E às vezes nós terminamos impondo a nossa própria vontade e deixando que a palavra ela cumpra a sua vontade na nossa vida. E é importante sabermos que Deus ele não impõe nada para nós. A sua palavra ela está para nós, e ela vem para nós. Deus não impõe, Deus não obriga nada a ninguém. Essa é uma grande diferença. Eu ouvi e eu gosto dessa frase de que a confiança ela não se impõe, a confiança se conquista. E uma questão da palavra é a confiança. Muitas pessoas têm muita dificuldade de confiar na palavra de Deus.
tem dificuldade de crer, de aceitá-la, de que esta palavra ela vai ser boa para ela, que esta palavra ela vai ser aquilo que ela mesma está dizendo que é. E muitas pessoas têm dificuldade de confiar naquilo que é a palavra de Deus. Ela não consegue praticá-la porque ela não confia o suficiente que aquilo que Deus está dizendo na sua palavra vai realmente surtir um efeito na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu desafio, né? Porque às vezes, muitas vezes, a palavra vem a nos confrontar. Ela vem para mudar aquilo que pensamos, a forma como estamos agindo. E isso termina impactando corações. Vai de confronto, né? Ou ela confronta os nossos sentimentos, confronta os nossos pensamentos. E isso vai fazer com que muitas pessoas tenham muita dificuldade de confiar naquilo que Deus está dizendo. E como temos um Deus de amor, um Deus de bondade, onde Ele não impõe a sua palavra, Ele não vem e nos coloca, como se diz assim, uma goela abaixo, né? Olha, você é obrigado a fazer isso? Não, Deus é um Deus de amor. A sua palavra está para nós, para aceitá-la com mansidão, com carinho. E então Deus vem e diz como deve ser. E aos poucos nós vamos, né, para muitos, às vezes aos poucos você vai praticando esta palavra, você vai ouvindo ela, você vai vivendo ela e você começa a confiar porque você vai percebendo que ela vai dando resultado. Tem um texto que está lá em Isaías, se eu não me engano, 55, diz que ela cumpre o desígnio, né, aquilo que ela foi designado. Ela cumpre, né, está aqui em Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela nunca voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo, né, para que a enviei. Então, a palavra de Deus, ela nos é dada. Tudo aquilo que sai da boca de Deus, ela não volta para Deus vazia. Ela cumpre o desígnio e Deus não impõe isso. Então nós começamos a ouvir a sua palavra, nós começamos a praticá-la, nós começamos a viver aquilo que Deus tem para nós. Ela vai transformando, ela vai mudando e ela vai, né, cumprindo aquilo que ela veio fazer, abençoar-nos, né, firmar a nossa casa, firmar a nossa família, dar as saídas necessárias que nós muitas vezes não temos. Muitas pessoas, elas vivem sem uma saída, elas vivem sem uma esperança, sem uma expectativa. E nós que temos acolhido a palavra, você que tem acolhido a palavra, você que tem ouvido ela, tem escutado ela, inclusive ontem falei sobre isso também, às vezes as pessoas elas não dão uma oportunidade para Deus. Pastor, mas como assim? Eu devo dar oportunidade para Deus? Não, porque nós damos oportunidade para muitas coisas. Nós terminamos dando muitas concessões. Nós terminamos facilitando muitas outras coisas e às vezes deixamos de dar a oportunidade não somente para Deus, mas para nós mesmos, para que Deus transforme a nossa vida, para que Deus mude a situação, mude a circunstância, né? Então, nós terminamos, às vezes, deixando de dar essa oportunidade para Deus mudar a nossa casa, nossa família, nós confiarmos na sua palavra, que é a verdade, né? O Senhor Jesus diz, a minha palavra é a verdade, né? E o próprio Jesus diz, né, que nós deveríamos, né, confiar na sua palavra. A sua palavra é a verdade. Então, nós entregarmos a nossa vida, o nosso coração, a nossa família e andarmos segundo a verdade vai fazer toda a diferença para a tua casa e a tua família, né? Nós temos mais algumas pessoas conosco aqui, alguns irmãos que entraram no decorrer do programa e estão aqui falando. O Mateus Maria, o chefe, Mateus Maria. Ô Mateus, um abraço para ti, diz ele, paz do Senhor, Deus abençoe, pastor Paulo e Bruna, equipe, né, o Joãozinho está aqui com a Bruna hoje, né, e uma equipe abençoada mesmo. A Edna Pereira, bom dia, paz, pastor Paulo e equipe, Deus é bom o tempo todo. Olha só aqui o André com a gente. Ô André, como é que tá, meu irmão? Um abraço. Diz ele, bom dia, pastor Paulo, Bruninha, equipe da técnica. Irmãos queridos, um grande abraço, um dia abençoado a todas as famílias. O pastor Márcio está assistindo aqui, está ligadinho. Um abraço, pastor. Deus te abençoe aí.
O Ronaldo também, o Ronaldo e a Neiva está assistindo o programa. Ele não escreveu nada aqui, mas eu quero deixar um grande abraço a você também, Ronaldo. Tu que está me assistindo, né? Um casal querido ali de Cachoeirinha, né? Uns irmãos muito queridos. Um beijo aí no coração de vocês, um abração, saudade de vocês, viu? Um abraço a vocês aí, a tua família, a tua casa. Olha só, temos vários irmãos que continuam ligados conosco, ouvindo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos dado. Então, 8 horas e 37 minutos, nós continuamos na bênção de Deus. Eu queria lembrar você que amanhã, pela manhã, novamente, o pastor Márcio vai estar aqui conosco. Hoje ele teve um compromisso, né? Ele teve um compromisso e não pôde estar com a gente agora de manhã. Mas à noite ele vai estar aqui na igreja, na 64, trazendo uma palavra ao coração da igreja. Então, você pode estar presente, né? Venha, esteja conosco. Hoje à noite ele vai ministrar uma palavra. Esta palavra que estamos falando para você desde segunda-feira, estamos ministrando sobre isso. O pastor Márcio deve, né, essa palavra, porque qualquer uma que ele trouxer, uma palavra bíblica, é esta palavra que nós estamos ministrando e é o que ele vai ministrar à noite. Então vem estar conosco, tá bom? Um abraço para você, esteja conosco aí à noite. Convide pessoas, vamos então andando, trabalhando e servindo a Deus, tá bom? 8 horas e 38 minutos, nós estamos então falando sobre esta palavra que é poderosa e que sai da boca de Deus. Toda palavra sai da boca de Deus. E diz o próprio Cristo no momento que ele foi ali tentado pelo diabo, está lá também nos evangelhos, que ele retribui a Satanás, né, a própria palavra de Deus, a sua palavra, né, a Satanás, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esta palavra que está em Isaías 55, que diz que ela não volta vazia para Deus, significa que toda vez que nós ouvimos a sua palavra, todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança nesta palavra, ela vai cumprir algo que ela mesma está declarando para nós. Ela é poderosa para se tornar vida em nós, né? E aqui diz que a própria palavra, ela prospera para aquilo que ela foi enviada. E ela vai mais longe, ela diz que aqui ela é como a chuva, né, que desce dos céus, para lá tornam e regam a terra e faz produzir e brotar e dar semente, no versículo 10, né, ao semeador e pão ao que come. Então, a palavra de Deus é como um alimento para nós, ela vai nos dar uma direção, ela vai transformar a nossa vida, mas há algo principal, que é a salvação. A palavra sempre vai nos salvar. A palavra de Deus, a palavra bíblica, ela sempre vai nos apontar para a eternidade. Sempre vai nos tirar da condição de estarmos mortos nos delitos e pecados e vai nos trazer a vida. Por isso que Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Nós saímos da morte por meio da palavra e recebemos vida. E uma vida que não é qualquer vida, é uma vida abundante, né? Diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo ministra em uma das suas cartas, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Através da palavra nós recebemos salvação. Através da palavra nós recebemos cura. Através da palavra nós recebemos libertação. Através da palavra nós podemos viver não mais uma vida de pecado, mas agora uma vida na presença de Deus. Então, eu quero incentivar você nesses dias. Quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, a acolher esta palavra, a continuar andando nesta palavra. O salmista, no Salmo 119, ele dá uma declaração sobre esta palavra. O Davi, né? O rei Davi, ele conseguiu entender e compreender aquilo que eram os decretos, a palavra de Deus. Ele disse que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Inspirado pelo próprio Espírito, ele entendeu que a palavra de Deus, sendo luz para o caminho dele, né, e lâmpada para os pés. A palavra é para nós perto, né, para as coisas que estamos vivendo no dia a dia. Lâmpada para os pés significa para perto, para aquilo que está nos rodeando. Aonde que vamos dar os passos, né, todos os dias caminhando daqui
para ali, fazendo as coisas, resolvendo, agindo no nosso dia a dia, ela sendo como lâmpada para aquilo que é a emergência, para aquilo que é o dia a dia. Mas também o salmista diz que é luz para o nosso caminho, ou seja, ela nos dá uma direção também para tempos mais distantes. A palavra nos ilumina o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos andar, para aquilo que ainda não estamos enxergando, para aquilo que ainda não estamos vendo ao longe, né? Não só para a questão da eternidade, não só para a questão, para aquilo que é, para onde vamos depois que partirmos dessa terra, sendo peregrinos aqui, mas também você vai entender que esta palavra ela é suficiente para iluminar o teu caminho. Que caminho eu devo seguir também nas decisões das coisas futuras, naquilo que é o dia a dia, nas coisas que é para frente. Então a palavra, ela é aquilo que é o nosso norte, né? Deus nos deixou ela, não nos impondo, como eu falei, mas sim no seu amor, no seu carinho, nos dando, mostrando, se doando, né? Foi o que aconteceu quando Jesus vem e entra ao mundo e ele dá a sua vida na cruz, nos dando a sua palavra. Então, como eu falei, Deus não impõe a sua palavra. Ele vai fazendo com que ela se torne vida em nós e vai conquistando também, de certa forma, a nossa confiança. Nós vamos confiando naquilo que Deus vai fazendo. Nós vamos crendo naquilo que a palavra é capaz de fazer, mudando a nossa vida, nos abençoando. Então, a palavra, né? Aquilo que Deus diz a nosso respeito, diz a tua casa, a tua família, vai fazer toda a diferença. Ela é poderosa para quebrar, derrubar as barreiras, os enganos. É importante nós sabermos aquilo que é a verdade e aquilo que é o engano. Eu aprendi algum tempo atrás, e talvez muitos que estão nos assistindo sabem disso, que na Casa da Moeda, você, na produção do dinheiro, depois que o dinheiro sai de lá, o dinheiro vai para os bancos. Quando você vai trabalhar num banco, quem é bancário sabe disso, já passou por isso, diz que você tem contato com as notas verdadeiras, você vai tocando nela, você vai observando ela, você vai sentindo a nota, aquela nota verdadeira. Hoje tem uma nota de R$200 aí circulando, que eu não vi ainda, e diz que a grande maioria dos brasileiros ainda não viu. Mas eu nem conheço ela, não sei se é verdadeira, porque eu não toquei nela ainda, né? Então o dinheiro diz que é assim, você vai para o banco, você pega aquele dinheiro, você toca nele, os bancários, né, para que quando chega uma nota falsa, eles ao pegarem a nota falsa, eles já sentem, já percebem que aquela nota é falsa. Por que isso acontece? Porque eles conheceram o verdadeiro, porque eles conheceram a nota verdadeira. Então eles tiveram contato mais e mais com a nota verdadeira. Quando chega a falsa, logo eles observam, não precisa nem passar por nenhum teste, só não tocar elas, eles já sabem que aquela nota é falsa. Assim com a palavra de Deus, nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos sabendo da verdade, nós vamos ouvindo a verdade, nós vamos tendo contato com ela, nós vamos acolhendo ela no coração, nós vamos recebendo ela, se tornando vida em nós. Aí quando chega qualquer engano, qualquer coisa que não é daquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, nossa família, nossa casa, nós rapidamente vamos perceber, opa, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para minha casa, isso aqui não é para minha vida, não é para minha família, isso aqui não é de Deus, isso aqui vem de outro lugar, isso é um engano, isso é uma filosofia enganosa, isso é uma instrução enganosa. Então você já tem a palavra como um escudo, como a verdade, que vai te proteger, te guardar no dia a dia, né? Nas tuas decisões, naquilo que é a tua vida. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, dando continuidade nisso, né? Prática da palavra, firmando a tua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus, e isso vai fazer toda a diferença na tua caminhada e no teu dia a dia, amém? Nós queremos lembrar você então que o programa está chegando ao fim, já são 8 horas e 46 minutos, nós estamos aqui, continuamos aqui com alguns irmãos, né? Estamos aqui com o Adriano. Adriano, um abraço para ti, nosso evangelista da cidade, está congregando conosco ali no parque. A irmã Nayumi também, paz, pastor Paulo, Deus abençoe nosso dia. Estamos com o Senhor lá no Parque dos Anjos, né? Está congregando conosco ela e o marido Rodrigo. Então, nós queremos deixar um abraço, um carinho para todos os irmãos do parque. Eu quero ir encerrando agora e deixar um abraço especial para você que congrega conosco ali no Parque dos Anjos.
meu carinho, meu abraço, também um abraço do pastor Márcio Santana, né, a todos ali do parque, né, que tem congregado conosco, e um dia abençoado para você. Nós estamos aí com 25 graus, são 8 horas e 47 minutos. Nós vamos a uma oração, né, e já vamos encerrar o programa também. Mais aqui, Jesus, nós, teus filhos, te adoramos. Obrigado, Pai. Nesta manhã, mais uma vez, nós nos achegamos em Tua presença, confiadamente, Senhor, como diz Tua própria palavra. Chegamos com esta confiança, Senhor, para acharmos graça e recebermos misericórdia. Obrigado pela Tua palavra. Ela é vida para nós. Ela é aquilo, Senhor, que pode mudar histórias, escrever novas histórias, mudar famílias, curar, restaurar, libertar. Assim, nessa manhã nós oramos por aqueles que têm desafios, por aqueles que estão, Senhor, lutando, precisam de um milagre, e a Tua palavra é poderosa para fazer milagres. Portanto, nessa manhã eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a vida de Deus, com o poder de Deus, com a graça. Seja tocado pela presença do Espírito aí onde você está. Você que está sofrendo nessa manhã, talvez tenha uma enfermidade, precisa de um milagre. Eu ministro presença de Deus sobre a tua vida. Cura agora, Deus. Toca com o teu poder, poder de cura. Restaura agora, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e ministramos tua presença de amor e de carinho. Amém e amém. Muito bem, então chegamos ao final do nosso programa nessa manhã. Amanhã, como falamos, estaremos aqui de volta. O pastor Márcio estará aqui no programa, né? Tenha um dia abençoado. Deus te dê graça e vida ainda mais nesse dia. Até mais. Deus abençoe a todos. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade.